Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já quero agradecer a você que está nos acompanhando essa série de entrevistas que a gente está fazendo com relação a denúncias ligadas ao LPD, né, o Livres por Deus, que é um projeto do pastor Flávio Amaral. Muita gente está agora começando a entender um pouco do bastidor, do que funciona e como funciona lá. Nós já entrevistamos o nosso irmão Helder, pastor Helder, e agora eu vou começar com o irmão André Luiz, que também fez parte do LPD, também passou pela destransição de gênero, e agora é um ex-LPD, e por essa razão também foi, obviamente, como faz parte do modus operandi, foi muito atacado pelo pastor Flávio, pela sua esposa, por algumas pessoas que também acompanham o LPD. André, eu te agradeço demais por ter aceitado nos conceder essa entrevista, e seja muito bem-vindo. Eu agradeço mensuravelmente por essa grande oportunidade de eu poder estar aqui falando do meu lado, porque as pessoas só escutam um lado só, é bom escutar os dois lados, né? Eu fui levado para Brasília em 2021, né? Em junho, né? Para Brasília, fiquei 44 dias lá, mas eu já conheci o Flávio já antes, né? Eu já tive um histórico com ele antes. Em 2019 para 2020, eu entrei no grupo, era bem no começo, né? Ele não tinha essa quantidade toda, ele não era tão conhecido no YouTube assim. E eu fui conhecido através da Anaísa. Eu tinha um trabalho de missionário no Facebook, e ali eu fazia orações. Eu fiquei muito conhecido como André de Deus, e ele gostou porque eu já estava conhecido, e eu estava lutando para que Deus tirasse, né, o peito, né, pelo sistema religioso, então, que acha que a parte estereótica é fundamental para poder mostrar uma imagem, mas a parte melhor é a parte interior, né, que a mudança é de dentro para fora, mas a maioria do sistema ele gosta de camuflar, e aonde dá ruim, como deu com o senhor Flávio do Amaral, né? E eu creio que ele pegou uma oportunidade dele, e ali eu via os maus tratos para os transexuais, porque ele veio da transexualidade. Independentemente do que ele foi, se ele foi cafetinho, não foi, não interessa. Na verdade, a gente está falando aqui da transexualidade, nós sofremos muito. Por quê? Porque a maioria da sociedade não entende esse lance, né? Eles acham que isso aí é uma opção nossa, que a gente quis ser assim, mas não é assim. Eu não acredito também que eu nasci assim, não, porque o meu Deus é perfeito, mas eu cresci assim, né? Não importa como chegou, se foi através de uma ação ou algo assim. O importante é que saiu, né? O domínio não está na mão mais de Satanás, mas está na mão de Deus. Não deixei de ser pecador. Então, a gente, quando é pegado na igreja, a primeira coisa é a gente mentir. Mentir os nossos sentimentos que a gente sente, camuflado na verdade dentro de um culto, e Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Se eu minto para querer falar uma verdade, eu não estou com Jesus. Então, fiquei longos anos sendo missionário, né? De carteirinha, eu passei fui obreiro, fui até chegar ao missionário. O Flávio não, o Flávio ele comprou uma carteira, nem creio que ele nem é evangélico, nem pastor, nem cristão. Ele é um gay que viu uma oportunidade com sua mulher, uma companheira, para poder ganhar dinheiro através dos cristãos usando a transexualidade. Como? Tirou o peito, cortou o cabelo, acabou. Expôs nas redes sociais e acabou. Então, naquele grupo, eu vi que ele estava maltratando e eu queria falar do amor, porque tudo começa com o amor. E foi quando ele me respondeu que amor não, que não tem amor. Eu falei, lógico, o princípio do amor. Se a gente está aqui, foi por causa do amor, né? Porque nem nós não merecíamos. Então, ele xingava demais, batia demais. E houve um evento de um rapaz lá em Guarujá, que me contratou daqui do Rio de Janeiro, perguntou se eu conhecia uma cafetina. Você conhece uma cafetina, tal assim? Eu falei, sim, conheço, mas por quê? Ah, não, porque eu estou indo para casa dela, eu falei, não faz isso. O Flávio está aqui para isso. Não fala nada. Eu falei, não, peraí, eu não escutei ele. Eu fui diretamente no Flávio. Eu falei, Flávio, olha, ele está me procurando aqui, porque ele está procurando na Cristiano de Bom Sucesso, a cafetina lá. Não. Aí o Flávio já falou para mim assim, macaca. Aí eu me assustei. Falei,
Neguinha de favela. Tu já sabe, né? Safada. Eu não entendi. Eu falei, ué, por que você tá falando assim comigo? Porque ele pensou que ele me contou o que aconteceu. Eu comecei a discutir com ele, mas que tipo de pastor é esse? Aquela coisa toda ele já me tirou do grupo, para eu não poder explanar no grupo. E eu perguntei o rapaz, né, de já. Falei, vem cá, o que aconteceu? Ele me xingou toda. Aí foi quando ele me contou que ele vendeu tudo da casa dele, deu dinheiro pro Flávio do Amaral, mas o Flávio do Amaral não botou ele na casa dele. Ficou com o dinheiro do travesti. Como o Flávio, ele ameaça a pessoa, ameaça qualquer um, não importa, né? Ele ficou com medo. Eu falei, não, meu filho, você vai lá. Ele, não, todo mundo fica. Você pode ver que o único que ingressou na justiça contra ele foi eu, há 3 anos atrás, porque o resto ele consegue comprar. Por quê? E eu sou o único que fica ali pegando esses pontos específicos dele para as pessoas abrirem, porque ele ganhou muito dinheiro nessas doações. Porque ele passa uma imagem distorcada, uma imagem que não existe. Eu vou matar os transexuais, falar que eles... Por isso que o Telho morreu, porque o Telho se apaixonou. E quando ele percebeu que o Telho estava com o marido dele, ele pegou e botou o Telho para trás. O Telho já estava apaixonado, porque o Guilherme deu álibi para isso. Mas só que ele mandou o garoto ficar 5 dias. Ele não contou, né? 5 dias com fome e jejuando lá, subindo o monte, 5 dias no mil monte. O garoto não conseguiu. Quase meia-noite ligou para o Flávio falando, se despedindo, e o Flávio ia se matar. O Flávio não atendeu e ele se matou. Por quê? Porque ele não conseguiu tirar a paixão que tinha pelo Guilherme. Porque foi correspondida. Foi por debaixo do pano do Flávio. O Flávio percebeu, né? Não deu certo. Enfim, aí como eu... Mas isso que você falou é muito grave. O Flávio tem um relacionamento com o Guilherme? Como é isso? Ele tem um relacionamento com o Guilherme. Tanto que o Denis, ele se apaixonou pelo Guilherme. Você não viu o vídeo que ele expôs o Denis? Quando o Denis se apaixonou, ele deu R$500 pro Denis, o Denis foi comprar droga. É porque o povo não fala. Ele expôs o Denis, depois que o Denis foi comprar droga, ele filmou o Denis drogado, chegando na casa dele e expondo a imagem do garoto drogado, falando, você usou droga, você saiu. Olha o que ele fez. Ele estava revoltado com o Denis, não porque o Denis saiu com usou droga, porque o Denis estava apaixonado pelo Guilherme, porque eles tiveram alguma coisa. Então ele puniu o Denis, por isso que o Denis fala, e acontecia a mesma coisa comigo que aconteceu com o Taylor, porque ele promove. Sabe quantas vezes o Flávio pede ao vivo público para eu me várias vezes. Ele botou uma moderadora na minha vida há 2 anos, que ela queria, eu já ia me tirar a minha vida. Eu liguei para ela para falar que ia tirar. Eu não estava suportando mais, porque o Flávio, os contatos dele, ele chegou 7 vezes na minha casa e 7 vezes eu tive que sair. Eu tenho os pais idosos, sou ameaçado, eu ser ameaçado. Eu fico muito triste, até com o próprio programa, porque eles falam que está para me proteger, mas não está me protegendo. Menos de um mês, o Flávio falou que descobriu meu endereço através de investigador e botou no print, eu vou aí dar um soco na tua cara, eu já sei onde tu mora. Aí eu fico como? Eu tive que se mudar de carroça, porque eu sou cabeleireiro, saí da minha casa, não posso mais, eu estou dependendo dos meus pais para me sustentar. Não posso dizer onde eu estou, não posso, mas eu estou ali denunciando, porque eu sei que um dia isso vai chegar. Tinha que ter alguém que peitasse ele. E eu resolvi peitar ele, mas de uma forma da lei. Eu não fiz isso, vim aqui primeiro, eu fui na justiça. Você não tem noção como é que foi. Você tem prova dessas acusações que são muito graves, André? Sim, tenho tudo isso. De que lá as pessoas usam... Eles usam droga... Mas eles usam droga lá? Usa, não é só ele, não é. Você tinha que estar inteirado. Zé, eu acho que você não está inteirado no Flávio. Por que o Flávio ele fez isso com você? Ele botou você para homossexual. Ele falou que até coisas deles agora, fez um vídeo agora falando até da sua esposa, que é uma mentira, que você é um gay, que você é isso e aquilo. Você está querendo destruir o ministério dele. Você foi programado. Ele falou que você, o Denis e o Helder, programado para destruir. Que isso? Você simplesmente está querendo dar o outro lado de uma versão, de uma história, nada mais justo. Mas qualquer pessoa que se levantar para falar a verdade, ele vai fazer isso.
ele falou que vai te peitar mesmo. Ah, os vídeos lá. Eu não sei se você viu. Eu achei um cúmulo. Não, mas você tem prova de que usam droga lá, André? Isso é grave, rapaz. O menino sai falando. Ele mesmo filmou. Eu tenho uma gravação que ele filmou o Éder. Éder é de São Paulo, outro. O menino acabando de chegar da prostituição, ele filmando. Você usou o quê? Pedra? Quantas pedras? Isso, normal, conversando. Filmou para expor o menino. Mas como é um lugar para poder se recuperar, ele mesmo se queimou. E a Andréia junto com ele, filmando o garoto acabou de falou que foi para casa da maricona, que saiu. Os próprios relatos, eu tenho um relato aqui, áudios, eu posso mandar para você, do Douglas, falando como é que é lá a drogaiada. Não é só as drogas, é o sexo. De qualquer jeito, porque tem que ter assistência social. Se os meninos têm vírus HIV, não pode estar transando um com o outro de qualquer jeito, não. Tem que ter um psicólogo para poder estar acompanhando. E se você falar isso, você se levanta contra ele. Então... Tem HIV também? Tem, se você chamar todos os meninos, eles vão te falar isso. Tem o Éder. Você tem que procurar o Éder. Tadinho do menino, ele é viciado em crack. Ele tá lá, jogado. O Flávio consegue... É dinheiro. Infelizmente, o dinheiro rola. Olha, o Flávio, ele fez... Eu tenho... Isso aqui é prova, tá? O Flávio, para poder tentar me parar nas redes sociais, como eu moro em Mangaratiba, eu tenho uma casa em Mangaratiba, meus pais de Mangaratiba, Itaguaí é próximo de Mangaratiba, você sabe. Então, ele pegou um trans chamado Douglas, falando que era morava numa comunidade, falava que era ex-traficante daquela comunidade, mas era próximo de Mangaratiba, para me persuadir. Quando ele fez isso, como eu já tinha, além da denúncia de Brasília, eu fiz na DECRAD, na delegacia em 2003, que foi encaminhado do Ministério Público Federal agora, que vai apurar tudo. 2003, os crimes dele na internet aqui. Eu vou te mandar até a moção da promotora que mandou para o Ministério Público, para você ver a veracidade. Você falou 2003 ou 2023? 2023, desculpa, perdão. 2023. Então, quando eu vi isso, eu falei, ele tá querendo me ameaçar, dizendo que tá com ex-traficante na favela aqui próximo a Mangaratiba. Mas por que Mangaratiba? Você não falou o nome da comunidade, do bairro? Por que próximo? Aí eu me senti ameaçado e fui na delegacia e fiz um termo. Depois esse menino foi para Taubaté e começou a me agredir, falando que quando saísse de Taubaté, me fazia, aconteceu. Eu falei, pronto, agora tá me ameaçando. Já me preocupei, fui lá e eu fiz mais um termo contra o Flávio, falando sobre a história, e era tudo ligado de Brasília, né? Então, peguei e fiz esse termo. Depois esse menino, ele veio. Quando ele veio para me ameaçar, o Flávio veio junto com ele e descobriu onde eu morava, que era em Nova Iguaçu. Ele não trouxe o menino lá em Nova Iguaçu e falou, estou aqui. E esse menino depois, em vez de ele se vir contra mim, ele veio amando do Flávio do Amaral para me dar todas as dicas para saber de mim como é que estava fluindo as coisas. Mas, como ele falou que foi vítima dele lá em Taubaté, que aconteceu também a mesma coisa no hospital público, porque a gente tem que entender uma coisa. Essa cirurgia aqui, que foi feita em mim, isso aqui é uma resignação sexual. Fui aberto de fora a fora. Pode ver. Isso aqui foi uma coisa desumana. Fui aberto de fora a fora. E hoje, no país, a resignação sexual é crime, não se faz. A destransição não se faz. É por isso que tem essa polêmica. Por isso que o Hospital Agarran vai ser obrigado a me pagar R$100.000 pela resignação sexual, que é crime, não se faz ainda, não tem lei ainda para se fazer. Tanto no particular quanto no se faz. Infelizmente, porque acho que tinha que ter alguma lei. Mas também tem uma divergência, sabe por quê? Porque o travesti, ele vai lá, ele bota silicone, ele paga a prótese, ele bota, porque ele não pode pagar para tirar. Não é questão de saúde, é questão de estética. E eu concordo, o impasse é esse, eu concordo, é questão... Por que você não pagou para botar? Eu não estou sendo cruel. Mas, se eu fui lá, eu botei meu peito, eu paguei para botar, então eu preciso tirar. Só que o silicone industrial, ele é perigoso. E causa um risco. Também os hospitais não tiram, porque é 50% de risco de morte, né? E eu não sabia disso, eu estava influenciado naquele sistema religioso, tirando o peito, eu viro um hétero, vou ter atração por mulher, que coisa boa, vou ter minha família, mulher, filhos, né? E nada disso. Então, o Flávio, quando eu ouvi isso, a gente se
se desentendeu, ele começou a me atacar com muita gente no meu Facebook, ameaçou minha mãe, falando que em Mangaratiba, eu tô indo aí, Mangaratiba. A minha mãe não tem nada a ver com isso, eu já sou de maior, mas ameaçou minha mãe, só que a gente é conhecido lá em Mangaratiba, né? Aí a minha mãe ficou, a gente fica assustada, minha mãe tem 70 anos, meu pai tem 80, cara, tá com um problema de Alzheimer, então é muita coisa. Enfim, então, ameaçou, eu fiquei nervoso, deixa minha mãe em paz, uma coisa que a minha mãe não, mas só que ele sempre tem relevância, mais do que a gente não tem voz. E ali, pronto, cessou, bloqueei ele, tudo bloqueou, passou-se 2021, ele entrou em contato com minha mãe, falando que nunca saiu do coração dele tirar o meu peito e queria que eu fosse o primeiro do SUS, lá em Brasília, a tirar a cirurgia. Quando a pessoa fala do SUS, você pensa que tem alguma aliança com o SUS, ou algum projeto, né, SUS. Ninguém vai falar que vai usar o SUS assim, porque o SUS é tudo pela fila, tudo direitinho, né? Mas foi público, ele anunciou a mim publicamente, ó, o André de Deus. E ali minha mãe falou assim, ó, meu filho, tira, a mesma coisa do Deves. A minha mãe, para ela queria o meu melhor, entendeu? Então eu desbloqueei, eu falei, não, mãe, com muita humildade, eu tenho essas provas todas, áudio até hoje, tudo dele conversando. Desbloqueei, ele me pediu perdão, ó, eu esqueci tudo que aconteceu, eu nunca tirei do meu coração, tirar teu peito, aquilo ali encheu meu coração de esperança, eu vou tirar meu peito, você vai ser meu pastor, comecei a ver, você vai ser meu pastor, tu vai cuidar de mim, porque a gente quer ser cuidado, você vai cuidar de mim, claro, meu filho, e ele me dando muito amor, ai, é tão gostoso, ai, é um momento tão assim, porque eu encontrei uma esperança, uma pessoa vai me compreender, porque vai me entender a minha cabeça sobre o processo da homossexualidade com a religião, a mistura, então ele vai poder me, né, não é isso, né, pastor? E eu fui para Brasília, quando ele foi, comprou a passagem, eu fui para Brasília, chegou lá no apartamento, né, e aí a primeira incoerência que eu achei foi a netinha, porque quando eu cheguei em Brasília, fiquei só na netinha, lá em Brasília, para poder fazer isso. Porque ela me pegou no aeroporto de um jeito. Quando a gente chegou no apartamento, ela foi pro teu quarto. Quando saiu lá do quarto, ela saiu de outro jeito, que eu não entendi. Ela saiu de bermudão, cueca, mostrando, blusa regata, coisa, tatuagem aqui assim, igual um rapaz. Aí eu não entendi. Só não entendi, sem preconceito. E veio com a Bíblia falando que ia me discipular. Só que eu fui discipulado, eu não cheguei agora de paraquedas e eu vendo a forma física das vestimentas não condiz com uma pessoa que liberta. Eu falei, ué, tem alguma coisa. E como eu tenho dom da visão e revelação, eu fui muito conhecido por isso, eles começaram a me torturar psicologicamente, dizendo para eu falar o que Deus me mostrou. Eu falei, Deus não me mostrou nada. Mas você não é isso e aquilo? Eu falei, não vou. Não, é aquela coisa toda, e ficou ali, a minha finalidade era tirar o peito. Em uns 3 dias eles me perturbou, tanto ela, quanto o Fernando, quanto o Marcos Araújo. Não, você tem que falar, porque se Deus te mostrou, se você não te mostrou, e eu ali com aquela confusão mental, aí eu fui e falei a verdade, olha, não é Deus me falando, mas se Deus ele falou para você tirar toda essa roupa de homem e jogar fora e botar uma roupa de mulher. Eu falei isso, quando eu falei isso, ela saiu da sala, foi pro quarto chorando, eu falei, meu Deus, ué, eu só falei aí pronto, aí acabou com a minha mente. Pronto, eu não vou tirar meu peito. Aí fizeram aquele estardalhaço, você fez isso com ela. Aí a minha mente acabou. Eu falei, meu Deus, aí dali eu aceitei ser humilhado, pisoteado. Ali eu fedia, mas eu ficava calado e não falava pro Flávio. Por quê? O Flávio não acreditar neles e me expulsar de lá e eu não tirar meu peito. Então eu comecei a ser torturado. E eles me davam muita comida. Eu não entendia, porque eu estava acima do peso. Eu acho que ninguém, notoriamente, ia operar alguém a 135 quilos. Hipertenso. Eu era. Os exames estavam ali. Tá, mas eu não entendia isso de cirurgia, de tirar peso, perder peso. Não, eu só queria tirar meu peito. Sim. E ali eu fui torturado nessa parte pela netinha. Falava, você não tem Deus nada. Mentira, você acha que Deus vai gostar de você, preto, pobre? Aí eu engolia. Aí eu botava a minha mãe para escutar, botava a minha mãe, botava o menino que mora comigo, botava todo mundo para escutar, e eu tinha que deixar a porta do quarto aberta,
para eu escutar os insultos que eles ficavam na sala. Ah lá, ó. Aí não queria botar minha roupa junto na máquina, porque fedia, não fedia nada, mentira, eu sou uma pessoa limpa, mas é por causa da minha cor. Eu passo muito racismo com o Flávio. Muito, demais. O meu apelido do Flávio, que ele bota para mim, é de Macunaíma Mulambo. Maria Mulambo. Ele me chama de Maria Mulambo, Macunaíma. Outros apelidos, outros nomes, Andréia também, só me chama de nome racista. Eu já estou acostumado. Tanto que eu faço tratamento psicológico que eu não me sinto ser humano. Porque foram 3 anos ele botando na cabeça dos seus seguidores para não me tratar como ser humano, porque eu sou um bicho, eu sou um animal, então eu me sinto animal. Eu já falei na defensoria lá, que eu estou pela defensoria do Rio de Janeiro, da Nudiversa, eles todos me acompanham, todo mundo me acompanha. Eles lutam para que eu deixe de ser... Eu já me sinto bicho, então eu não estou nem aí se me chama de bicho, eu já estou acostumado. Se esses psicólogos vão conseguir tirar isso da minha cabeça, eu já não sei. Mas eu prefiro me manter isso. Eu só acredito que Deus sabe que eu não sou bicho. Eu só simplesmente estou lutando por uma injustiça que aconteceu comigo, falando a verdade, não imputando, não aumentando nada. Não preciso fazer isso. Mas, enfim, quando passei essas coisas no apartamento, eu fiquei calado. E aí tive uma oportunidade lá em Brasília de um pastor chamado, ai meu Deus, pastor Carlos. Pastor Carlos, da Igreja Nazareno. Quem conseguiu para mim foi o Júnior Marinho. Porque o Júnior Marinho, ele foi um grande defensor meu. Um abraço pro Júnior Marinho, muita gente boa, já me deu entrevista aqui também. História com o Júnior Marinho, porque quando o Júnior Marinho viu o que o Flávio estava fazendo, ele não gostava dessa mulher do apartamento, né? Ele me deu uma surpresa. Eu fui numa igreja chamada do Pastor Wilker, lá em Brasília, que lá foram quase 50 almas de criança, através do meu testemunho, daquilo que Deus me usou. Então foi um evento. Eu conheci o Júnior Marinho e ele fez um presente para mim. Ora, eu não sabia, ele viu que eu estava sofrendo no apartamento, ele armou com esse pastor que estava na casa dele, o pastor Rico, da Igreja Nazareno, que tem vários discípulos. Na frente do Flávio, esse pastor foi na igreja e falou: eu vou tirar o teu peito. Falou na cara do Flávio: eu vou tirar o peito dele. A minha igreja é rica e eu vou tirar o peito dele. Eu olhei para a cara do Flávio, o Flávio olhou para minha cara, eu não entendi nada, nem o Flávio, mas foi uma armação do Júnior Marinho para mim. Para mim, né? Uma armação do Júnior Marinho, para mim, como é que eu digo? Para mim, para me tirar daquela situação, o carinho a mim, que ele gostou muito de mim, que ele é daqui do Rio de Janeiro. Aí quando chegou lá, não entendi nada, aí o Flávio ficou meio assim, e aí o pastor começou a fazer vídeo, entrou em contato com o cirurgião, que é discípulo dele, né? O Júnior Marinho falou: você vai ficar no Hotel 5 Estrelas, que é discípulo dele também, e a igreja vai fazer isso tudo por você. E ali tinha que pedir autorização ao pastor. O pastor falou para eu não se meter. E aí o Flávio pegou, xingou o pastor todinho. E falou: você não vai. Me dá o número do pastor. Tive que mandar. Me dá o número do doutor. Tive que mandar. Você não vai procurar eles. Eu falei: tá bom. Aí o Júnior, quando percebeu isso, falou: André, já tô com o pastor, ele tá ali fora. Desce do apartamento e desce. Desce, pega as tuas malas todinho e desce. Só que eu tenho princípios. Eu fui criado com princípios e valores. Meus pais me criaram muito bem criado. Por mais que eu estava sofrendo naquele apartamento, eu não acreditava que o Flávio estava por dentro disso tudo. Então eu tinha que ser fiel a ele. Por mais que eu estava sofrendo, eu não ia descer do apartamento, eu não desci. Eu montei minha mala, mas eu não desci. Porque eu não podia fazer isso com o pastor Flávio. Para mim, ele não estava sabendo de nada, mas ele que mandou fazer isso aqui. Só que eu não estava sabendo. E ali eu não desci. Júnior ficou muito triste comigo. Porque eu não desci do apartamento. E ele ficou muito revoltado. Falou: André, você perdeu uma chance, você ia ficar. Eu falei: mas Júnior, como eu ia... Ele que pagou a passagem para mim chegar aqui, eu desço, faço isso. Se eu soubesse, eu tinha feito isso. Mas, Osiel, vou te falar uma coisa. As pessoas não entendem o propósito de Deus. O propósito de Deus é pelo processo. Imagine se José reclamasse o processo pelo propósito que tinha com Deus. Ele tinha um propósito de salvar o povo hebreu e cumprir aquilo que ele prometeu a Abraão. Esse foi o propósito. Não tinha nada a ver com José.
José se sacrificou? Sim, mas por uma causa. Ele foi o único governador até hoje, não existe outro. Teve um propósito para isso. Ele sofreu por isso. Porque ele não é inocente. Ninguém é inocente. Então, quando eu não desci, o Júnior ficou muito triste comigo. E nisso eu fiz a cirurgia. Do nada saiu a vaga, né? Eu sofrendo ali, tentei porque eles falaram que depois não ia fazer mais cirurgia, a netinha brigando comigo ali. Aí eu decidi me jogar debaixo do carro. Porque eu falei, eu não vou voltar para o Rio de Janeiro sem ter, com peito. Que é isso, eu estou esse tempo todo. E ali naquela pressão, eles fazem as pessoas se matarem. Ali eu, dentro do carro com ela chorando, eu falei, eu vou sair do carro agora, abro, me jogo, pronto, acabou. Porque eu queria tirar o peito para ser homem. E ali, do nada, ligam, né? Vai acontecer a cirurgia amanhã. A cirurgia aconteceu no dia 30 de agosto de 2021. Me levaram para o hospital, fomos lá, aquela coisa, diretamente. Eu não passei por laboratório, eu não passei por nada, foi diretamente para fazer a cirurgia lá, entendeu? Você chegou a fazer algum exame cardíaco? Eu fiz, não, no hospital não, fiz no particular que eles pagaram. Mas no exame particular, entendeu? No exame particular, no hospital, no particular, entendeu? No exame particular do hospital, deu que eu sou doente cardíaco, eu sou hipertenso mesmo, né? E ali viu que tinha uma irregularidade que não dava para fazer uma cirurgia, lógico, eu estava acima do peso. Só que para mim não era nada, se o médico sabia de tudo. Quando eu cheguei na sala da cirurgia, cheguei, pegou, me botaram, ele me marcou todinho, né? Aí eu tive que fazer um vídeo pedindo dinheiro pro Flávio. Ó, eu tô aqui, gente, abençoa. O Flávio já ficou revoltado comigo, eu pedi para abençoar. Ele queria que eu falasse do Pix. Mas eu pedi, não, abençoa o ministério. Porque é chato, tem que estar fazendo vídeo o tempo todo. E aí ele se aproveita desses vídeos para poder falar lá, ó. Quando a gente vai querer denunciar ele, quando vai falar a verdade. Ele sempre se aproveita desses vídeos. Vídeo falando que eu amo ele é esperto. Aí eu fiz esse vídeo lá dentro mesmo, com a roupinha do hospital ali, tá, fiz esse vídeo, tá, correndo. Entrei, quando chegou, tinha umas 2 pessoas ainda lá, e me marcaram. Aí eu olhei assim, quando eu olhei que eles botaram o negócio da pressão, eu vi minha pressão a 18. Quando eu olhei minha pressão a 18, eu olhei pra cara de um, olhei pra cara de outro, eles já me deram um negócio e me botaram o meu, paguei. 6 horas depois eu acordo. Meio-dia começa, 6 horas da noite, 6 e pouca da noite, eu acordo. Eu acordo assim, o outro lugar já me empurrando, né, querendo entender ali, né, aquela coisa toda. Foram 6 horas de cirurgia. Eu não vou me esquecer. Depois, quando eu me levo para uma salinha rápido, entra o doutor que me operou. Ele entrou, parece que ele viu um bicho, parece que ele viu um fantasma. Eu, assim, de lado, como a cirurgia ela é cortada debaixo da minha axila, vem rodando tudo, eu não conseguia mexer, eu estava vulnerável, eu não conseguia mexer, não conseguia nada. Ali ele falou assim comigo, tu é homem de Deus, tu ficou 4 horas aberto, tu deu 2 paradas cardíacas, tu é homem de Deus, e o tempo todo falando que eu era homem de Deus, que eu fiquei 4 horas, ele falou, eu recebi 50 mil reais do SUS. Ele falou tudo. Esse doutor Pacheco, ele é pastor também da igreja presbiteriana, renomado, conhecido. 30 anos como diretor do Hospital da Garran, ali, enfim. Bom, ele como um doutor, ele sabia que isso poderia acontecer. Porque na hora quando aqueles caras viram a pressão a 18, não dava para operar. Notoriamente, eles tiraram a foto, tá? E botaram na internet pedindo dinheiro, tá? Você é aberto? Eu todo aberto, eu tenho as fotos, vou mandar para você depois. Eu todo aberto, pedindo no Facebook dinheiro. Na hora que o doutor, tiraram o selfie com o meu corpo, assim. Mas censuraram o seu corpo ou deixou assim aberto mesmo? Não, deixou aberto. Aberto para todo mundo, assim, eu todo aberto. Isso aqui, essa parte minha estava na minha cara e todo o meu miolo, tudo para fora. E pediram muito dinheiro. E enquanto isso, eu fiquei 4 horas morto. Deus que me trouxe a vida. Porque o próprio doutor falou comigo.
Quando chegar na hora da justiça, eu vou falar o que ele me falou, não estou mentindo. E a probabilidade é isso, porque eu tinha 135 quilos e hipertenso, automaticamente numa cirurgia de mutilação, porque o Ministério Público Federal recebeu a denúncia como eu estou mutilado. Eu vou mandar para você o que a promotora mandou para o Ministério, porque ela não era do ambiente. Como o crime dele foi aqui na internet, crime de racismo e homofobia, é do ambiente do Ministério Público Federal. Porque quando ele começou, eu comecei a vir trazer a notícia, ele começou a cometer crime comigo, de racismo, homofobia logo de cara, esses 3 anos. Me chamando de macaco, gorila, pobretão, né? Pintava comigo, normal. Por isso que eu falei pra você que eu não me sinto ser humano. Não me sinto, não consigo me sentir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que ele fez foto de você, fez selfie, você na cirurgia. Ele acompanhou, o pastor Flávio acompanhou a cirurgia? Acompanhou. Aí onde eu posso dizer, é o pastor Gustavo, do projeto Vila Samaritana, custeada pelo governo, que esse pastor é amigo da Michelle Bolsonaro. Pronto, acabou. É um pastor amigo que tem um projeto custeado pelo governo, do GOV, e pega moradores de rua, que conheceu o Flávio do Amaral, e que o doutor Pacheco, que é diretor do hospital, é diretor desse projeto. Então, quem fez a selfie e quem publicou? O Gustavo. O pastor Gustavo. Ele não faz parte do hospital, mas ele pôde entrar lá e tirar selfie lá para mandar para o Flávio na hora. Por quê? Aí eu venho falar. Eu não fui levado. Deixa eu só esclarecer. Então vamos lá. O Gustavo fez a fotografia, mandou para o Flávio e o Flávio quem publicou. Isso. Nas redes sociais dele. Mas eu não fui levado para poder tirar meu peito, para poder fazer a destransição. Não. Eu fui levado para um experimento. Porque quem fez a minha cirurgia não foi o doutor. Foi os médicos residentes. Eu fui lá para ser levado para poder, tipo, como fosse um bicho. Porque minha vida, que ele não queria. Porque se ele quisesse a minha vida, ele falasse, opa, você vai ter que emagrecer. Não pode ser feito assim. O próprio doutor sabe que a resignação é ilegal, tanto que ele burlou a fila do SUS para poder estar fazendo isso. Infelizmente, ele burlou essa fila para poder estar fazendo isso, né? Tanto que quando eu vim denunciar, ele me botou na delegacia. O doutor Pacheco me botou na delegacia, aí a promotoria lá de Brasília, rapidamente ela pegou, fez um ofício, que eu até te mandei, e já botou, ó, o nome dele não consta na fila do SUS. Através da minha denúncia, foram instaurados lá no Hospital Agarran, que tem uma lista de pessoas vindo de vários estados do Hospital Agarran, fazendo cirurgia clandestina através de políticos. Entendi. Através da minha denúncia. Mas eu não estou aqui só por mim. Eu estou aqui para defender os transexuais, para não cair na mesma armadilha que eu caí. Então, eu também tenho um papel importante pelos direitos humanos, ajudando esses transexuais. Entende? Ajudando esses. E quando termina a cirurgia, você vai para onde? Quando você... Ele fala para mim que recebeu 50 mil do SUS. Como assim ele recebeu 50 mil do SUS? Porque o próprio SUS, por essa gravidade da cirurgia, porque essa minha cirurgia ia ser de uma mulher, que ela estava com câncer de mama na fila da cirurgia esperando, mas ela foi interrompida para fazer a minha. Porque essa cirurgia... Essa denúncia é muito grave. Agora, eu vou te perguntar uma coisa aqui. Eu vou te perguntar... Não, eu sei. Você me mandou, inclusive o Ministério Público Federal. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu sei que alguém vai estar colocando no comentário. Mas como assim um médico do nada chega para você e fala, eu recebi 50 mil reais? Como assim? Ele chegou assustado, falando, tipo assim, como ele viu que eu sobrevivi, eu não sei do que, só ele sabe o que aconteceu, eu não sei. Mas se ele falou que eu fiquei 4 horas aberto, foi o que eu estou repetindo o que ele falou. Tu ficou 4 horas aberto, que eu dei 2 paradas cardíacas, é que eu ressuscitei do nada, ele rapidamente, tanto que 12 horas depois ele me arrancam do hospital. Eu saí do hospital 12 horas depois. No dia 31 de agosto, meio-dia, a Netinho Fernando me arranca do lado do outro, me fizeram assinar, não consegui, porque eu não conseguia mexer. As pessoas que estavam comigo, um homem que estava comigo ali na sala lá, que tinha, falou, não toca nele, me fez cirurgia ontem. Não, tem que ir, porque eu sobrevivi, precisava tirar eu do hospital.
foi quando começou os maus tratos no apartamento. Menos de 24 horas, eu chego dentro da netinha, ela pega e me põe o meu dreno para limpar no vaso sujo. Quando eu olhei para a cara dela, eu vi que eu falei, já era, eu tô na mão deles. E ali começou a me torturar. Não tinha como me defender, porque eu não conseguia nem levantar para me comer. Aí foi quando ela me humilhou. Por quê? Porque eu tinha que fazer as necessidades, né? E como eu ia limpar a minha parte traseira? Eu dependia de todo mundo. Aí foi quando eles começaram, que nojo! Eu não vou tocar! Nossa, eu fiquei 3 dias com o meu popô sujo. E eu falei, não tinha como tomar banho. Como eu vou tomar banho para me esfregar? Eu dependi deles. Aí aí foi quando eu liguei pro Flávio. Falei, Flávio, mandei a foto, mandei tudo, me ajuda. Me desculpa. Eu tenho esse print até hoje. Me desculpa, Flávio. Olha o que estão fazendo comigo, aquela coisa. Ele se arregalou e falou, vem para São Paulo que eu vou cuidar de tudo, de você. Sim. Mandou ela comprar passagem. Foi no dia 7. Nisso, eu não tomei nenhum antibiótico. Nada. 7 dias sem nada? Sem tomar antibiótico. Você sair de lá sem tomar antibiótico, sem nada. E outra, ela me ofereceu carne de porco. Quando eu vi isso, eu falei, pronto, ela quer me matar. Eu falei, Flávio, se você não me tirar daqui, eu vou me tacar do apartamento. Quando eu falei que ia me tacar do apartamento, quando eu falei, eu ia me tacar mesmo, porque ali eu já tirei meu peito, minha mãe dava o jeito dela. Polícia vinha. Aí ele ficou preocupado, mandou ir. Quando eles me mandou fazer um vídeo, pede perdão aí, eles vão te pedir perdão, você se perdoa, isso aí aconteceu, mas tudo bem, você vai vir pra cá, vou cuidar de você e vou te levar pra casa da minha mãe, porque ele prometeu levar pra minha mãe, porque ele preocupou a minha mãe primeiro. Eu falei, tá bom, fiz um vídeo, gente, chorando ali, achando que era tudo verdade, obrigado, desculpa, netinha. Eles esperaram e deixaram lá no terminal. Quando chegou no terminal, eu falei, eu tô sentindo muita dor. Porque eu não tinha tomado antibiótico. Tava doendo muito. Não, vai. Me botou a mochila, a mala no meu peito atravessado. Eu não conseguia tirar. Agora vai. Eu falei, não. Eu comecei a me desesperar. O Flávio me ligou lá no terminal de Brasília. Eu não posso te buscar. Eu falei assim, porque o meu carro quebrou. Eu falei, mas como assim? Aí eu comecei a passar mal, porque eu ainda nem tinha entrado no ônibus de Brasília para ir para São Paulo. E outra, quando eu entrei e andou o ônibus, acabou comigo. É verdade. Eu deu uma infecção generalizada. Aí eu comecei pelo telefone e falei, o que houve? Aí ele mentiu, falou que minha mãe falou para mim ir embora direto para casa, que não podia receber, começou a falar que a filha da Andréia estava brigando com ele, aquela coisa toda, começou a dar desculpa. Eu falei, por favor, não faz isso comigo. Aí foi quando eu se humilhei para ele. Eu já desci mesmo se humilhando. Eu falei, pastor, eu chupo os teus pés. Eu não ando. Eu chupo, eu ligando para ele. Se quando quebrar o sigilo do telefone, eu chupo teus pés. Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Eu comecei a sentir que estava abrindo. Aí o pessoal do ônibus começou a ficar, porque eu comecei a me emocionar. E todo mundo ali preocupado comigo, porque quando eu me levantei o peito, todo mundo quis sair perto de mim, porque é muito grave. E eu, não. Flávio, não faz isso comigo. Não. Eu comecei a surtar. E quando eu cheguei no Tietê, eu já cheguei praticamente desfalecido. Quiseram me pegar para me levar, mas na minha mente, eu queria morrer nos meus pais. Eu queria morrer neles. Para falar, se ele não conseguiu, pelo menos, você tá com o filho de vocês sem peito, não era isso que vocês queriam? Um filho sem peito? Então, toma aqui. Pelo menos vocês enterram eles. Meu Deus. Mas quando eu cheguei, e ele falava assim, ai, que pena, o Flávio ET, que pena, se eu pudesse, eu pegava uma perua. Eu falei, Flávio, não faz isso comigo. Nossa, vou te falar, eu sofri naquele terminal, eu sofri. Porque a intenção dele, o que o Ministério Público entendeu, é que eu morresse naquele terminal. E outra, se eu não tivesse Deus... Não tem como uma pessoa sobreviver 3 dias em ônibus de Brasília para São Paulo. Chegou em São Paulo, eu tive que comprar passagem ainda para ir para o Rio de Janeiro. Imagina você chegando no Rio de Janeiro, no terminal Novo Rio, de madrugada. Você sabe muito bem aquele ambiente ali. Em 2021, não é agora que está melhorzinho agora, não. Em 2021, são moleques menores que assaltam, matam, imagina, eu estava vulnerável, não conseguia se mexer direito, meu braço nada. E ali, quando eu cheguei ali, algumas pessoas me ajudaram, queriam me levar para o hospital lá em São Paulo. Eu falei, não.
E o Flávio me deixou vulnerável, e dali ele não teve mais contato. Eu consegui ter contato com o Gustavo, falando do que aconteceu, mandei foto, mas ninguém me ajudou. Quando eu cheguei em casa, já cheguei com isso aqui preto, já empretecendo tudo, e ali eu fiquei muito mal. Quando eu cheguei no hospital, os hospitais me botavam para fora. O hospital público, eles não queriam ser responsabilizados. Tive que ir para o particular, meus pais pagaram uma nota, e aí eu melhorei e decidi buscar os meus direitos. Quando eu decidi, nenhuma delegacia aqui fez a ocorrência. Incrível. Sabe para onde eu fui? Lá para o Espírito Santo, que ele chamado Gleison Góes, a qual ele fica demoniando ele. Porque foi ele que começou. Tipo, Deus revelou para ele que o Flávio não valia nada, e ele começou a fazer isso antes do tempo. Foi Deus mesmo. Então, ele que me ajudou, ele pagou minha passagem para o Espírito Santo, eu ia com mais outro, mas o Flávio conseguiu corromper. Deu 3. Mas o Flávio conseguiu corromper, e foi só eu, quando chegou lá no Espírito Santo, consegui fazer a denúncia, voltei para o Rio de Janeiro, fui no Ministério Público Federal em Nova Iguaçu, eles acolheram, me mandaram para o Ministério Público do Rio, né? E lá eles mandaram para Brasília, e eu estava fazendo a denúncia. Quando eu cheguei lá no Ministério do Rio de Janeiro, eu fui ameaçado pelo Pereira, canal do Pereira, já há 3 anos atrás. E ali eu decidi, né, e vim para a plataforma do YouTube para poder denunciar. Quando o Brasília aceitou a minha denúncia, eu mandei as fotos, tudo que aconteceu, ainda não tinha aceitado. Quando eu comecei a refutar o Flávio, mandar os vídeos, ele falando, negando, não foi cirurgia clandestina, falou o nome do doutor, falou o nome de tudo, eu mandei esses vídeos. Quando eu comecei a mandar esses vídeos, eles aceitaram a denúncia na hora. Então eu vi que aqui eu ia conseguir as provas o suficiente. Por quê? Pobre, preto, sem dinheiro, lidando com um figurão que tem dinheiro, porque ele é rico. Ele ganhou muito dinheiro usando o SUS desde 2019 para promover a cirurgia. Então ele tem muito dinheiro guardadinho. Ele pode ser que está ali, está aqui, está quebrado nada, é muito dinheiro. Só através da minha cirurgia foi uma estima de 1,5 milhão pedindo doação. Eu todo aberto a minha cirurgia ali, e ele ali sabendo que ele sabia, porque o doutor deve ter mandado para ele, ó, o menino, ó, morreu. Sorte que Deus teve alento por mim para me trazer de novo, porque foi o próprio doutor que falou comigo. Eu não tô na hora lá, por mais que seja uma coisa meio que surreal, a probabilidade na hora vai falar que é, porque eu estava acima do peso, não poderia fazer, e automaticamente uma pessoa hipertensa, sendo rasgada de fora a fora, de mutilação, lógico que essa pessoa não ia conseguir resistir, né? Enfim. Então, quando aconteceu isso, eu vim para a internet, aí aceitaram a denúncia, eu comecei a mandar os vídeos que ele fazia, ele começou a cometer crime de racismo, homofobia, como é, ele xingando isso. Se você é hétero, só porque simplesmente deu um espaço para os outros, ele botou você de homossexual para baixo. Imagina, gente, é o método dele, é a forma dele. E ali eu ia mandando isso aí, ele foi desqualificando, aí botou os vídeos que eu abraçava, que eu beijava eles, que eu falava deles, aí as pessoas me atacou mais ainda lá, ó, ingrato, lá, foi lá, usou isso, mas não, era um crime, porque as pessoas confundem o perdão com o crime. O crime não é perdoar. O crime, ele tem que ser punido e pagado pelo rigor da lei. O que aconteceu? Eu só procurei os meus direitos. E eu quis alertar as pessoas aqui para as pessoas não doarem para ele. Eu sou oposição do LPD. Eu passei lá, eu sei o que eu senti. Eu fui um dos primeiros. Um dos primeiros. Não fui os primeiros que ele jurou para ele, mas fui um dos primeiros. Então eu queria alertar outros transexuais, porque mexe com a nossa cabeça. Olha o Taylor, se foi. Olha esses meninos que todos que saem, a mesma coisa, é aquilo que eu fui denunciando, falando. Isso tudo que está acontecendo eu já tinha denunciado. Só que ele é grande. Ele é grande, então as pessoas preferem acreditar nele, porque não querem se meter nisso. No meu caso, ele é muito específico, porque envolve pessoas grandes. Então ninguém quer se meter nessa parada, né? Enfim, então eu fico meio inibido sobre essas situações. Então o que acontece? Então eu não ganhei voz aqui. A primeira voz que eu estou ganhando é você e o Rolim, que chegou a fazer alguma coisa, mas rapidamente o Flávio conseguiu parar ele. Como eu não sei. Ele chegou a exibir, mas ele ameaçou o Rolim, né?
que ele ameaça. Depois que isso aqui vier ao vivo, ele vai te ameaçar. Ele vai falar que vai na tua casa, ele vai falar que vai querer tentar qualquer coisa com você, porque ele é assim, ele é intimidador, entendeu? Eu tô falando isso porque é assim que ele age, ele não aceita que ninguém me dá espaço para que eu venha falar da minha versão, enfim. Então, eu comecei essa guerra. Aí ele começou a procurar o meu endereço, achou meu endereço, conseguiu falar com vizinhos específicos que tinham algum tipo de adversidade comigo, ele encontrou pessoas que tinham um pouco de desafeto, como a mãe da filha do meu companheiro que mora comigo, né? Ele procurou entrar nesse assunto, né? Aí começou a me perseguir lá, ameaçar, aquela coisa toda, né? Aí começou a se juntar e veio o desespero, aí vem calúnias, difamação, do que ele expõe aqui na internet, que as pessoas preferem acreditar. Ninguém me chama pelo meu nome, André. Eu sou conhecido como Maria Mulambo, ou, né, Macunaína. Isso aí é notório. Ou Rasputia, André me chama de Rasputia, ou Satanás, ou o diabo. Eu sou a grande vítima, o diabo. Bom, é isso que ele fez um vídeo ontem, me entregando, falando, André, pegou minha foto, vai, tira a tua vida, morra, você vai morrer de infarto, tá lá no canal dele, você vai infartar, infarta ao vivo, infarta. Ele faz isso no canal, ele bota isso, ele faz isso comigo. Eu já tô acostumado, Zé, tô acostumado. Infarta. Todo dia eu te entrego para Satanás, André. Pai, eu quero que você morra de infarto agora, tá? Pra todo mundo ver. Como eu queria que tu morresse na hora da live e fosse pro quinto dos infernos. Esse é o meu maior desejo, Macuna. Que tu morra e vá pro quinto dos infernos. Filho de Satanás, filho de Belial. Ananias e Safira morreu por muito menos. Eu tô acostumado, Zé. Deus me brindou, me fez me acostumar. Eu tô acostumado. Eu sou macaco, eu sei que eu sou gorila, eu sei que eu sou animal. Eu não esquento para isso. Eu já me acostumei. De todos que passaram e saíram lá do LPD, você parece que foi o único que processou ele, correto? Sim. Sim. Por que os outros não processam também? Oi? Os outros não processa porque ele ameaça. A ameaça dele é iminente. Ele já falou pro Denis que ele fez um vídeo agora que falou, vai lá na casa do Denis, ele falou, não, tô em casa. Tem um travesti que tá ajudando ele, tá? O Denis, ele vai voltar a ser trans. A Nathalie tá ajudando ele, os travestis. Porque ele procurou, por quê? Porque o menino não queria transicionar. A mãe queria que ele se transicionasse. E pro Flávio tirar o peito e expor a imagem dele é muito dinheiro. As pessoas dão, os evangélicos, a obra de Deus, chegou o peito, tá? Ajuda o Flávio. É nisso que ele ganha. Ele não tá nem aí pela vida espiritual, se a pessoa... Então, é dinheiro, né? Me diz uma coisa, as denúncias que foram feitas pelo Denis com relação ao relacionamento do Flávio com a Andréia, e aquilo procede de agressão e etc? Sim, procede. Ele trata muito... Eu não vi pessoalmente quando eu vi eles, pessoalmente, mas eu vi ele maltratar muito ela. Ele maltrata, e relatos, não é só isso não, tem relatos de olho roxo. As filhas da Andréia têm vídeos guardadinho pronto quando isso cai na justiça, a defesa da Andréia ir contra o Flávio, pelas agressões, porque ela precisa se defender do processo lá de Brasília, da resignação sexual da fila do SUS, do que eles fizeram, porque foi eles que me levaram. Então, para ele se defender, ela vai acusar o Flávio. Com certeza, a defesa dela tem que se desvincular do Flávio e acusar. Só que o Flávio é o seguinte, ele rolou muita pessoa que não tinha nada a ver. Como assim? Ele pegou os podcasts, eu peguei todos os podcasts que o Flávio foi, porque ele põe como fosse aliados dele, que você era tipo aliado dele, isso e aquilo, e a justiça fica no meio, e eles começam a investigar. E ele rolou muita gente, quando ser chamada, não vai entender nada, mas eu não tenho nada com ele, mas ele fez isso. Muita gente vai cair do cavalo por isso. Teve uns que são mesmo aliados dele mesmo, que sabendo que ele cometeu esse crime comigo e tá ali para defender ele mesmo, sim. Tem outros que não. Tem outros que ele arrola, ele engana. E quando vê as pessoas depois, vê que não fez nada, que não... Enfim, é os métodos dele. Ele precisava me derrubar.
A última agora, ele me botou na justiça. Ele me botou na justiça. Porque eu estou expondo aqui. Ele pegou um acordo que eu fiz com uma outra pessoa lá onde eu morava. Ele fez um documento falso, dizendo que eu fiz um acordo com ele, que eu descumpri o acordo. E apresentou ao Ministério Público de São Paulo, dizendo que eu descumpri o acordo. Quando ele fez isso, o advogado dele arrumou uma situação que eu ia lá só falar que se eu aceitava ou não, né, porque uma audiência de conciliação não é para você poder explanar. Só que Brasília estava no meio. Quando ele viu que tinha um juiz, porque em conciliação não tem juiz, tem conciliador. O juiz apareceu na hora. Apareceu na hora com todo mundo, advogado, eu lá. Aí o juiz me deu meia hora para me falar, interrompeu o advogado, ele o tempo todo, brigou o advogado dele. Não deu voz para eles falar, e eu ali, ó, falando, eu falei, eu não estou entendendo, eu não sou aqui acusado, eu não sou a vítima, porque eu tenho prova de tudo que eu estou falando, da cirurgia clandestina, tá. Mas aí eu vi, quando eu mostrei minha cirurgia financeira, eu já conheço. Quando o juiz me perguntou, mas você, por que você descumpriu o acordo? Eu falei, eu não descumpri acordo nenhum com ele, eu nunca fiz acordo. Não, você fez sim, não, peraí. Aqui, ó, no dia 23 de 2023, eu falei, não, nesse dia eu estava com uma outra pessoa. Aí o juiz, litigância de má fé. Ele usou o juiz, ele mentiu, ele fez um documento, que só assim ele conseguia. Eu sei que um documento da outra pessoa, ele não conseguiria fazer isso que ele fez. Por quê? Porque ele está processando uma pessoa que processou ele. Só que ele precisa mostrar para todo mundo do YouTube que é mentira a minha denúncia, que ele quer enfraquecer para ninguém acreditar, porque ele vai ser preso. Ele sabe, a minha denúncia é pior do que a da Érica Hilton, porque eu me destransicionei, ainda fez uma irregularidade. E ele sabe disso, por isso que ele vai para Brasília o tempo todo, por causa desse meu processo. Se já está chegando nos políticos, imagine nele, só que ele é uma laranjinha. Uma laranjinha. Esse André, processo ele vai fomentar essa ideia de que o que está acontecendo é um complô contra ele, contra o LPD e tudo mais. Eu quero destruir o ministério dele. Não, eu não quero destruir o ministério dele. Eu só estou contando a minha história. Se essa minha história que eu estou contando, verídica e verdadeira, eu ponho as provas lá. Isso que eu te mandei, tem muito mais lá. Eu ponho tudo isso com nome de político, nome de não sei de quê, eu ponho tudo, eu ponho as claras, eu estou aqui a tudo. Só que mesmo assim, as pessoas me avacalham, porque as pessoas idolatram ele quer ser idolatrado. Pode ver que ninguém pode questionar, ele está acima da lei, ele está acima de tudo. E ele faz isso com os próprios amigos, ele faz isso com os seus próprios aliados. Se você discordar de alguma coisa dele, ele te chama de comunista, ele te chama de você que você está contra a igreja, que você desfavor a igreja. O que você fez contra a igreja? O que você fez? Você não fez nada, você simplesmente abraçou todos os lados. O julgamento você deixa para Deus. O certo, o errado você deixa para Deus. Eu sei lá, cara, eu não entendo. Eu só passo. Eu prefiro não entender, eu prefiro ser... Eu não agi da forma dele, eu não mandei matar ele, eu não mandei fazer nada, ele já fez isso comigo. Né? Ele descobre meus endereços, ele expõe. Olha a vítima, 7 vezes saiu fora de casa. 7, ele conta, eu só soube que foi 7 vezes porque ele contou. E ele faz isso abertamente como eu fosse um animal, ele me trata como fosse um animal, você não entendeu? Ele me trata como fosse um bicho, porque as autoridades não fazem nada, eu não sei porque também não faz nada. André, para a gente caminhar para o fim, eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando aqui, boa parte desses internados que estão nos assistindo são seguidores do Flávio, que, portanto, podem estar, inclusive, dizendo que não acreditam em você, que isso é mentira, que isso é perseguição. Deixa um recado para esse pessoal, o que você pode falar para eles? O que você pode abrir o coração e falar para esse pessoal? O que eu posso falar para as pessoas que não acreditam em mim, para que elas vejam a verdade, né? Eu acho que um documento mostra tudo. Você não acredita em mim, acredita naquilo que está escrito no documento. Aquele documento que eu mandei para você não é forjado, ele tem um brasão, ele tem tudo ali, ali mostra que realmente houve uma cirurgia clandestina, porque foi fora da regulação do SUS, e ali mostra ali no documento que o meu nome não está na fila de regulação, o próprio Ministério Público, né? A fila do a fila de regulação mesmo falou que ali não tem o meu nome, que não foi encontrado o meu nome, né? E ali tem um relatório minucioso do Ministério Público falando, né, do grupo.
criminoso, do religiosos, que pega, e foi exposto a minha imagem. Tá lá na minha comunidade, lá, quem quiser ver, lá no Facebook, as minhas fotos lá, e o Flávio pedindo Pix, dinheiro. Acho que tem tudo. Porque, tipo assim, por mais que pode vir a imprensa falar, a mostrar a verdade, eles vão falar que eu estou mentindo. Já é uma coisa já fixada, que dá murro de ponto de faca. Não adianta. Mesmo se mostrar a verdade, Zé. Mesmo se mostrar a verdade, não adianta. Eles têm seguidores doentes por eles mesmos que acreditam nele. Mesmo que a verdade não seja. Mesmo que o Flávio seja preso, vai falar que foi preso justamente por perseguição política, por perseguição porque ele faz a obra de Deus, porque ele não sei de quê. Mas não é assim. Não tem o que mudar. É igual, me desculpa com todo respeito, não sei se você igual o Bolsonaro. Todo mundo está vendo a coisa errada, mas ele é o mito, ele é o rei, ele é o não sei o quê, ele é o cara, ele é o não sei o quê. Enfim, eu acho que se as pessoas quiserem acreditar na verdade, é só olhar, vai lá no meu canal, olha lá na comunidade, verifica. Não, eu quero saber se isso é verdade. Eu vou ali num advogado, né? Uma dica. Vou pegar esse documento aqui do André, vou ali no advogado, ver se isso aqui é verdade. Pronto. Porque eu deixo tudo exposto. Tudo que eu sei, eu exponho. Eu arrumo até um problema aqui. Compartilha todas as redes sociais para as pessoas poderem te encontrar. Sim. LPD Cura Gay. Tem o LPD Cura Gay. Vítima, LPD Cura Gay. As pessoas conseguem acessar o canal e tá lá vendo a verdade. As pessoas podem conferir, né? A pessoa pode falar, eu não acredito nisso, sim, eu concordo. Eu respeito, né? Mas a pessoa não pode querer endemoniar o negócio, uma verdade, né? E eu agradeço, primeiramente, a você por esse espaço, por você me dado aqui. Você está totalmente imparcial aqui, você que não está do meu lado, você está dando só uma voz ao outro lado, né? Eu acho que tudo é o seu jeito de falar, é tudo. A gente consegue identificar a mudança da pessoa, como se fala, né? Eu falei aqui o tempo todo, né? Claro que eu passo por vários problemas emocionais devido a muitas coisas que acontecem comigo, mas eu mantenho o equilíbrio, né? O equilíbrio de um ser humano normal, né? E eu só tenho que agradecer, eu não tenho mais o que falar, é só agradecer mesmo e que Deus ilumine a sua vida. Eu sei que a partir de agora você vai receber muitos ataques, caso de mim, me perdoa, te peço perdão, Zé. Te peço perdão porque eu critiquei você, porque eu achei que você apoiava ele, estava do lado dele para poder me coisar, entendeu? Me perdoa. Foi um tapa na minha cara, tipo assim, em termos, porque você foi o primeiro a me dar a oportunidade, né? Acho que Deus criou uma situação, eu creio que também Deus te confrontou e te mostrou, olha, peraí, vai nesse caminho aqui. Eu creio que lá na frente, né? Eu creio que lá na frente Deus vai fazer uma coisa muito grande. Muita gratidão, entendeu? Você está ajudando uma pessoa que é conterrânea sua e que sofreu realmente, né? Eu, no particular, eu vou mandar em PDF todo o processo de Brasília para você estar analisando, para você, tipo assim, eu não estou jogando você numa fria, ou estou tentando, não, ali você vai ver tudo, eu confio, ali você vai estar por dentro disso tudo, né? E se você se sente confiável, né? Não, se alguém te questionar, não, mas peraí, eu botei o garoto, mas ele me mostrou, pronto, tá aqui, ó, tá aqui isso aqui, tá? Aí fica a teu critério e muita gratidão, tá? E, ó, me perdoe qualquer... E outra, se você também privar, porque você se sentiu... Não tem importância nenhuma. Muito obrigado, tá? Eu muito obrigado. Boa sorte para você, que Deus te abençoe também. O espaço vai continuar sempre aberto aqui, meu irmão. Tudo bem, muito obrigado. Tchau, tchau.